Fala, Tricolada! Tudo no Manense. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Antônio. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, falando de Fluminense todo dia. Então eu peço o seu like e a sua inscrição aqui nesse canal e também que você participe em nossas redes sociais com @tricolada no Twitter, Instagram, Facebook. Você encontra o canal Tricolada em todo lugar. Tá bom? Olha só, também tem um Seja Membro com novas modalidades. Vai lá, participe, dá essa moral, fortaleça aí o canal, que eu sou muito agradecido pela sua ajuda. Agradeço aos membros, já quem é membro do canal, e os futuros membros aí para ajudar o nosso canal. Meu muito obrigado. Então vamos aos assuntos de hoje, vamos falar sobre aí, porque sempre tem uma notícia pingando por aí, a gente traz aqui para vocês os nossos vídeos diários. Bem, a primeira notícia é que a CBF já teria uma data para o início do Brasileirão. Mesmo sem ser oficial, os clubes e a CBF trabalham com a possibilidade do início. Não é nada oficial ainda, rapaziada. É a possibilidade do início nos dias 15 e 16 de agosto. Quem assistiu a live que o Mário fez junto com a comissão técnica, preparação física, ele falou sobre isso. Sobre a pressa do reinício do estadual, poderia muito prejudicar os clubes cariocas lá para próximo do Brasileirão. O mês de julho ficaria reservado, segundo planeja a CBF, deseja, o mês de julho ficaria reservado para que os campeonatos estaduais tivessem o seu reinício e fim. São 6 datas. Como aqui no Rio de Janeiro, falta ainda 2 rodadas da Taça Rio, os 2 jogos da semifinal e a final, para concluir a Taça Rio, e os 2 jogos da final do estadual. Então são 6 datas. Não vejo nenhuma pressa nesse reinício do estadual aqui no Rio de Janeiro. Pode muito bem empurrar o reinício do Campeonato Carioca lá para o mês de julho, que dá tranquilo. O Mário ressaltou muito bem a sua preocupação nessa live de domingo, junto com a comissão técnica e o pessoal da preparação física. Ele disse o seguinte: se o campeonato estadual for antecipado, como desejam, haveria um período muito grande do fim do estadual para o início do Campeonato Brasileiro. E nesse período deixaria os times cariocas em um período longo de inatividade. Isso seria muito ruim, porque o Campeonato Paulista nem reinício, não tem nem data para reiniciar, e deve se reiniciar lá próximo do início do Campeonato Brasileiro. Aí os times paulistas chegariam no Brasileirão já embalados, com jogos e preparação física no casco. E esse espaçamento seria muito ruim para os times aqui do Rio de Janeiro, essa é a preocupação do Mário. E principalmente porque o Fluminense está um bom tempo parado, 3 meses parado. Os preparadores físicos falaram que esses treinos virtuais não substituem os treinamentos dentro do campo, e o Fluminense precisaria no mínimo de 15 a 20 dias para fazer uma pré-temporada ou intertemporada para poder entrar em forma para disputar o estadual. Então essa data parece ser escolhida aí pela CBF, seria a data ideal no meio do mês de agosto, que daria o tempo suficiente para os estaduais terem o seu início e fim, sem apressamento, sem adiantamento, próximo ali do início do Brasileirão, daria tranquilo. Vamos ver como essas coisas vão se desenrolar aí. Pelo menos já temos um vislumbre de quando esse Campeonato Brasileiro vai recomeçar. Dificilmente ele terminará esse ano, deve entrar aí pelo mês de dezembro, janeiro, e terminar somente no ano 2021. Então vamos falar aí do arbitral. O Mário esteve na reunião, no arbitral, ele compareceu, diferente das outras vezes, expôs a sua opinião de que o Fluminense precisaria de no mínimo 15 dias de preparação física para entrar em campo. Recebeu uma informação, uma resposta atravessada dos clubes de que ele não voltou antes porque ele não quis, e que os clubes batiam na tecla de que o campeonato deveria recomeçar na quinta-feira, dia 18. E a federação, para surpresa minha, informou que não poderia cravar uma data, não poderia ser já no dia 18, porque aquele protocolo seguro que eles elaboraram em um dos arbitrais não foi aprovado ainda pela mesa lá da Secretaria de Saúde, ainda não passou pela Secretaria de Saúde, ainda não haveria o aval, não teria o aval da Secretaria de Saúde para ele sacramentar uma data de retorno, e principalmente para o dia 18.
e que o Rubinho apenas poderia sugerir uma data para o reinício do estadual. E ele deu a data do dia 24 desse mês ainda, no mês de junho, para o início do estadual, porque daria tempo de passar lá para a Secretaria de Saúde e ter o aval, porque não há aval das autoridades para o reinício do estadual. Mas mesmo assim, Flamengo continuou batendo na mesma tecla, junto com os outros clubes, de que o campeonato deveria começar no dia 18. E do outro lado, o Rubinho falando que ele não tem essa autorização da Secretaria de Saúde e que ele somente pode sugerir o dia 24. E o Fluminense falando que a melhor data para reiniciar o estadual é no mês de julho, a data que a Confederação Brasileira de Futebol reservou para o término dos estaduais. E ficou nesse impasse. Eles querendo jogar e o Fluminense o Fluminense e o Botafogo querendo empurrar o início do campeonato para o mês de julho. O repórter Vene Casagrande, que também estava fazendo a cobertura lá no Arbitral, falou uma coisa que me assustou bastante. Por exemplo, ele falou que o Macaé está sem jogador profissional para entrar em campo. E o Macaé é um dos adversários do Fluminense. O Macaé, sem ser essa próxima rodada, é o Volta Redonda. Depois do Volta Redonda, o Fluminense pega o Macaé. O Macaé está sem jogador profissional, não tem mais jogador registrado no BID, acabou o contrato de todos os jogadores do Macaé. E o Macaé somente tem 12 amadores para botar em campo, e a Federação Carioca autorizou que esses 12 amadores entrassem em campo defendendo as cores do Macaé. Então, para você ver o drama que estão vivendo os clubes pequenos, no caso do Macaé, não entendo a pressa também do Macaé em retornar ao futebol, já que ele está nessa situação que, na minha opinião, é extrema, de não ter jogador para botar em campo. Principalmente, o Fluminense é bem provável de pegar o Macaé na última rodada da Taça Rio com um time de amadores, autorizado pela FERJ. A reunião se desenrolou, o Mário disse que não fez a testagem dos jogadores, que os jogadores não estavam aptos para entrar em campo. Foi rebatido, dizendo que foi combinado entre eles, num dos arbitrais, com certeza com a presença do Marcelo Penha, de que o Fluminense aceitaria retornar ao centro de treinamento assim que o governador e o prefeito autorizassem. O governador e o prefeito autorizaram e o Fluminense não retornou. É isso que foi o argumento que os clubes deram ao Fluminense. Pô, você não voltou porque você não quis. O que ficou decidido? O Flamengo vai voltar dia 18 e o jogo do Fluminense e do Botafogo foram marcados para o dia 22. O Mário se recusa a jogar nessa data que a federação estipulou para ele. Então o Mário vai recorrer à justiça para tentar interromper o reinício do estadual. Então a coisa vai para o tribunal, vai para o STJD, vai para a justiça e o Fluminense vai tentar resolver essa situação aí. Agendado para o dia 22 o jogo do Fluminense contra o Volta Redonda, mas o Mário se recusa a botar o time em campo, assim como o Botafogo. Vamos ver como isso aí, é uma pena chegar a esse ponto, mas é o caminho correto a seguir, porque é inadmissível começar um campeonato no dia 18 e colocar o Fluminense para jogar no dia 22. O Fluminense nem treinando no centro de treinamento está. Absurdo total, e a gente está junto aí com o Mário aí, que o Mário mantenha firme o seu posicionamento até o fim. Outro assunto. O Ministério Público emitiu uma nota recomendando algumas condições para o reinício do estadual aqui no Rio de Janeiro. O Ministério Público recomendou um protocolo técnico-científico que leve em consideração as curvas de contágio. Isso aí é o básico do básico que a federação precisa cumprir nesse momento. E outra coisa, na nota, o Ministério Público falou que o protocolo precisa ser aprovado pelas secretarias estaduais e municipais. Outra coisa também muito básica para se pensar em qualquer reinício de estadual. Falou da possibilidade de aglomeração em volta do estádio, isso é certo, mesmo sem a presença de público, pessoas se encontrando nos bares para assistirem os jogos ou até na porta do estádio para ver o ônibus entrar, ver os seus jogadores que tanto gostam. Isso é preocupante. E outra coisa que chamou muita atenção, que o Fluminense pode se utilizar disso numa futura ação no STJD ou onde for cabível, para impedir qualquer tipo de punição, é isso que o Ministério Público recomenda em sua nota. O órgão ainda recomendou a não exclusão de qualquer clube
do Campeonato Carioca. Eu vou ler aqui esse trecho da nota, que diz o seguinte: o Ministério Público do Rio de Janeiro também recomenda que seja preservado o caráter competitivo do evento e a legítima expectativa dos torcedores com a presença de todos os clubes na competição, sem que ocorra a eliminação de quaisquer deles que justificadamente venham, com base nos riscos à saúde decorrentes da pandemia, a discordar das alterações no regulamento referentes à retomada do campeonato. Então, isso o Fluminense pode muito bem se utilizar desse trecho aí, dessa nota, dessa recomendação do Ministério Público, creio eu. Eu não sou formado em direito, mas isso pode ser um artifício que o Fluminense pode se utilizar para não ser punido com WO ou a exclusão do campeonato em um futuro rebaixamento. Tudo sem pressa, sem correria, com protocolos, recomendações médicas, autorização do Estado, da Secretaria de Estado e do município, e tudo no papel para dar segurança para os clubes, principalmente, Deus me livre guarde, aconteça alguma coisa com algum jogador e o clube ser responsabilizado por isso. Já foi falado aqui que o Fluminense vai fazer o seu teste, vai testar os jogadores nessa terça-feira. Nesta segunda-feira, o Fluminense testou o departamento de futebol, membros do departamento de futebol todos, comissão técnica, todas as pessoas relacionadas ao futebol que terá contato com os jogadores foram testados hoje lá no centro de treinamento Carlos Castilho. Antes dos testes foi feita a desinfecção do centro de treinamento para que esses profissionais fossem testados e amanhã, nesta terça-feira, será a vez dos atletas. O Fluminense já começou esse procedimento, tudo caminha, mesmo sem o Mário, ele não foi taxativo na live de domingo, mas tudo caminha que o Fluminense volte a treinar no centro de treinamento o mais breve possível. Eu acho que o treino virtual já chegou ao seu limite e o Fluminense precisa, como foi dito pelo preparador físico do Fluminense, o treino virtual foi muito bom, foi uma maravilha, os jogadores gostaram, todo mundo gostou, mas não substitui o treino no campo e os jogadores devem ir, depois do teste, 3 ou 4 dias para sair o resultado e tendo uma análise desses testes, levar os jogadores de volta ao centro de treinamento o mais breve possível. Eu acho que já se esgotou o período de treinos virtuais e a coisa, pelo que eu entendi, pelo que eu observei na live, o que eu entendi é que o Fluminense vai chegar a uma outra etapa, que é o reinício aos treinos presenciais dentro de campo. Foi falado de dificuldade para chute a gol, movimentação com bola, deslocamento, jogadores treinando em varanda de apartamento ou dentro da sala, e isso não é bom para a área muscular, óssea, preparo físico, por isso que não substitui em hipótese nenhuma o treino dentro do campo e o Fluminense deve caminhar para isso. Vamos aguardar alguma novidade com relação a isso, que seja o decidido o que é melhor para os atletas, para os parentes dos atletas, quem convive com eles, esses parentes próximos que vivem com um jogador dentro de sua casa ou de seu apartamento também serão testados, que isso é muito importante. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Antes de encerrar, quero dizer uma coisa. O Fluminense não é time de tapetão ou time do tapetão. O Fluminense é um time de guerreiros, com bons advogados que querem fazer a justiça no futebol. Flui!